Ok, boa noite a todos. Aula 6.1, vamos falar sobre o movimento em um campo elétrico uniforme. Claro, tá? Esse é o movimento de uma carga elétrica dentro de um campo elétrico externo. Comunicado e tarefas, tá? A aula 5.1 já está no YouTube, tá? Ela foi colocada na segunda-feira, próximo ao meio-dia. As aulas do sábado, ou desculpe, da sexta, eu só consigo colocar no site até segunda de manhã. Meu limite é segunda de manhã. É, acontece que quando eu gravo, a aula fica com um tamanho muito grande e você processar isso e depois fazer o upload para o YouTube acaba demorando um certo tempo. Então, acabou sendo a publicação por volta de meio-dia. As aulas da quarta-feira eu consigo colocar no site na quinta-feira, tá? Então fica aí acertado, no mais tardar segunda e no mais tardar quinta-feira. Nosso mini teste, tá? Era nessa quarta-feira, tá? Acontece que faltou um pequeno material, né, devido a essa mudança de carnaval dos dias de aula e tal, acabou causando uma certa interferência. Eu então achei por bem terminar aquele último assunto que ficou faltando na eletrostática e colocar a prova para sexta-feira. Coincidiu também de hoje ter uma palestra da engenharia e o coordenador do curso, Marcos Vinícius, me pediu a liberação de vocês. Eu falei, tudo bem, libero, mas na seguinte situação, eu não vou fazer chamada, tá? Os alunos são convidados a assistir a aula, mas eles estão assumem o compromisso de assistir a aula no YouTube. Então, vou colocar a aula no YouTube amanhã e esse material vai ser cobrado na avaliação da sexta-feira. Muito bem. Hoje a gente vai estar. Lembre de resolver as questões de discussão, tá? Associadas a toda a parte da eletrostática, estou lembrando isso a cada aula. Eu estou já gravando a aula, tá? E não vai ter chamada hoje. Então, a chamada ao final acabou cancelada. Vamos adiante. Fluxo de hoje. Os principais campos elétricos, então uma pequena revisão e visualização desses campos. Também o movimento de uma carga elétrica dentro de um campo elétrico de origem externa. É o principal tópico, ficou faltando na última aula. Eu vou fazer um exemplo aí ao final, um exemplo de aplicação. Muito bem, os principais campos elétricos e suas distribuições. Aqui à esquerda, nós temos uma única carga e o campo elétrico de Coulomb. À direita, eu tenho um dipolo e o campo elétrico de um dipolo. Então, carga pontiforme tem um campo elétrico desenhado assim em duas dimensões, em três dimensões a representação é mais complexa. A equação associada a este desenho é esta aqui. O módulo campo elétrico é igual ao valor da carga dividido por 4π epsilon 0 r ao quadrado. Lembrar que eu estou usando agora e doravante, eu vou tender a não usar o K da eletrostática, e eu vou usar ao invés 1 sobre 4π epsilon 0. Se você quiser fazer a conta de 1 dividido por 4π epsilon 0 para uma questão, faça, beleza. Mas eu, geralmente, quando vou fazer a questão, eu uso 9 vezes 10 a nona, porque é mais rápido na calculadora. Mas fica a critério seu. Epsilon 0 é a permissividade do vácuo, é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12 Coulomb por Newton vezes metro ao quadrado. Lembre que esse epsilon 0 é a permissividade do vácuo. Quando você quer fazer a eletrostática dentro de um meio material, tipo debaixo d'água, você vai procurar o epsilon da água. O epsilon da água vai ser um múltiplo do epsilon 0. Então, o epsilon da água vai ser tipo 80 vezes o epsilon do vácuo. Já o epsilon do ar, ele é 1,001 vezes o epsilon 0. Então, muitos problemas ignoram quando se trata do ar e fazem a questão como se fosse no vácuo. Então, vácuo, em termos das suas propriedades elétricas, é muito parecido com a atmosfera, que ela é muito rarefeita, tá? À direita, eu tenho um dipolo elétrico. Se eu quero calcular o campo elétrico em uma posição, nós já fizemos várias questões desse tipo. Então, você escolhe uma posição e calcula o campo elétrico. Como é que você calcula isso? A gente fala o seguinte, olha, o campo elétrico, tá, do dipolo
vai ser igual à superposição do campo elétrico da carga positiva somado com o campo elétrico da carga negativa. Fica implícito a natureza vetorial dessa soma, pelo amor de Deus, não vá fazer soma escalar. Você sabe que é vetor, você tem que somar conforme os vetores, tá? E como é que é o modo campo elétrico para utilizar com essa expressão? Você vai utilizar o campo de Coulomb para cada uma das cargas individualmente. Se você quisesse resolver isso, tá? De forma geral, então sem substituir números, só geral, você iria perceber que este campo elétrico ele cai muito rapidamente a uma distância média a partir do centro de cargas. Então, o centro de carga, o centro de polo está bem aqui, nesse centro aqui. Então, se você se distancia uma distância maior do que 3 vezes a separação das duas cargas, você vai perceber que a partir daí o campo elétrico cai como 1 sobre R ao cubo. Então, especialmente para quem vai trabalhar com a parte de transmissão de ondas eletromagnéticas, né, tem que saber que a radiação do dipolo cai como 1 sobre R ao cubo. Tá? Então, isso para a gente aí é um resultado geral. Se você quiser fazer um resultado específico, a gente resolveu várias questões, a gente usou o princípio da superposição mais a expressão para o campo de Coulomb. Outros campos que a gente viu na última aula. A situação onde eu tenho uma linha de cargas positivas, por exemplo, né? Então colocadas aqui, uma atrás da outra, tá? E ela gera um campo elétrico. O campo elétrico tem essa representação em termos de linhas de campo. Notem que as linhas de campo nascem no cilindro, tá? E se propagam. Aqui está em 3D, tá? Então você tem linhas que estão no plano e linhas perpendiculares ao plano, ok? Então tem uma representação em 3 dimensões. Se você olhasse de cima, você ia ver uma cruz assim. Se você olha de lado, você vê os campos, as linhas de campo assim paralelas. Note que essas linhas, então, elas não são totalmente paralelas, elas divergem. Então, essas duas linhas aqui, claro, são paralelas, mas essa e a outra ali atrás tem uma divergência, tem um ângulo de 90 graus entre elas. Isso quer dizer que o campo elétrico não é uniforme, e nós mostramos isso com cálculo explícito. Nós fizemos o seguinte cálculo do módulo campo elétrico devido a uma distribuição de cargas uniformes em uma linha, ou em uma haste, ou em um fio. A gente mostrou que o módulo campo elétrico é igual a lambda sobre 2π epsilon 0r, onde lambda é a quantidade de carga por unidade de comprimento, então vai ser coulombs por metro, e r é a menor distância entre o ponto onde você quer o campo elétrico e a linha de... Ok, muito bem. À direita, eu tenho um plano de cargas, essas cargas estão distribuídas uniformemente nesse plano. Eu posso dizer que a densidade de carga vai ser igual a quantidade de carga que tem no plano dividido pela área, então vai dar tantos coulombs por metro quadrado. Nós mostramos que o campo elétrico é uniforme. Isso quer dizer, então, que essas linhas aqui são equiespaçadas, mas essas linhas de cá também, em profundidade, são equiespaçadas, ou seja, em 3 dimensões essas linhas são paralelas. O campo elétrico, a gente mostrou que em módulo, em qualquer região à esquerda ou à direita, vai ser igual à densidade superficial de carga, sigma, dividido por 2, dividido por epsilon zero. Você vai ver que isso aqui são 3 constantes. Então, quando você faz essa conta, você vai ter um campo elétrico constante. Nós nos referimos a esse campo elétrico como sendo um campo elétrico uniforme. Tá? Aqui, nesses exemplos todos, as linhas de campo divergem para o infinito. Então, todas as linhas que você não vê chegar a uma carga negativa, elas estão indo em direção ao infinito. Em algum lugar bem longe daqui, eles vão encontrar o par, as cargas negativas. Ok? Muito bem. Então, é assim que eu desenho estes campos elétricos.
São estas as equações destes campos elétricos. Então, prestar muita atenção, porque esses são os campos principais. A gente tem um campo elétrico que é uniforme, a gente tem um campo elétrico que depende de 1 sobre R, a gente tem um campo que depende de 1 sobre R ao quadrado, a gente tem um campo que depende de 1 sobre R ao cubo. Qual é qual? Você consegue distinguir, tá? Entre essas três situações? Note que para o plano de carga, eu estou dizendo que eu vou me afastando do plano infinito e o campo permanece constante. Então, não tem distância que eu vá que o campo não diminua. Acontece que a gente sempre usa isso para uma aproximação. Geralmente, quando a gente está pensando, lembre que na física não tem infinitos, quando nós estamos pensando no plano de carga, que é infinito, a gente está pensando em termos de um plano finito, mas ali perto uma carga tipo um elétron. Para um elétron, o tamanho do elétron, qualquer placa de 2 centímetros é uma placa infinita, ou aproximadamente infinita. Ou seja, o campo elétrico, os campos elétricos dados aqui são boas aproximações. Para o campo da esquerda, eu mostrei a conta específica, e é possível você facilmente adaptar essa conta para a situação onde você tem um pedaço de fio finito. Então, muita atenção, isso é um bom ponto para ser explorado na primeira avaliação e também no mini-teste. Fique atento. Ok, nós também fizemos a conta na situação que eu tenho duas placas carregadas, uma positiva e uma negativa. Nós mostramos que o campo à esquerda é nulo e o campo à direita também é nulo, mas entre as placas o campo é uniforme. E ele é como se fosse o campo de uma única placa dobrado, ou seja, no denominador aqui da expressão para o modo campo elétrico não aparece aquele 2, tá? O efeito disso, então, que o campo é dobrado. Lembre que a densidade superficial de carga é a carga em uma única placa, dividido pela área dessa placa. Não vá somar a quantidade de carga das duas placas, não, porque uma é carga positiva, outra é negativa, a soma vai dar zero. Então, isso diria que o campo seria nulo entre as placas, não faz sentido, ok? Então, lembre, a densidade superficial de carga é Q sobre A, onde Q é a densidade em uma das placas. E o último exemplo aqui, tá, de campo importante, é o da esfera metálica sólida ou oca. Então, se eu tenho uma esfera metálica sólida ou oca, na parte externa, o campo cai como 1 sobre R ao quadrado, é justamente o campo elétrico de Coulomb. Ou seja, essas linhas aqui, ó, são exatamente as linhas que eu teria se eu tivesse uma carga pontiforme, na parte que é externa à esfera metálica. Eu estou imaginando uma esfera metálica aqui de raio R maiúsculo, e quando eu quero dizer na parte externa, eu falo, ó, posições R minúsculo, maiores do que R maiúsculo, então essa região toda aqui fora. O módulo, então, é E, que vai ser igual a Q sobre 4πε0 R ao quadrado. Já dentro da esfera, o campo elétrico, tá, ele é identicamente nulo. Isso é a condição da eletrostática. As cargas na superfície de qualquer condutor vão se mexer para lá e para cá até pararem. Elas vão parar em uma posição de equilíbrio se e somente se o campo elétrico interno for nulo. Isso é uma coisa que é conhecida já há bastante tempo. O campo elétrico dentro de um objeto metálico, tá? Ele é igual a zero, tá? Se tiver cargas na superfície do objeto. Se o objeto for oco e você botar uma carga lá dentro, aí claro vai ter o campo dessa carga. Mas se a carga estiver do lado de fora, até longe da esfera, ela não vai conseguir produzir um campo dentro da esfera. Ou seja, tem uma blindagem. Isso foi primeiro compreendido por Benjamin Franklin, que ele construiu uma esfera grande dessas, e aí entrou e foi morar dentro da esfera. Durante umas 2 semanas ele morou lá dentro. Ele fez vários experimentos, tá? Depois que ele pediu aos auxiliares dele para colocar uma carga elétrica significativa nessa esfera. E nenhum experimento dele acusou que ele estava dentro de um campo elétrico, ou seja, dentro da esfera não tinha campo elétrico, mesmo tendo carga na superfície. Claro
que ele acendeu uma vela lá dentro. E se você vem acompanhando nossos comentários aqui, nossas aulas, você sabe que a vela na pontinha tem a chama. A chama tem cargas, é plasma, a chama é plasma, tem cargas positivas e negativas se movimentando aleatoriamente. Tá? Então, é uma mistura, tá, de prótons, elétrons, núcleos, né? Isso tudo misturado ali. Então, isso aqui é o plasma. Claro que se tem carga ali, ela tem campo elétrico. Então, mesmo dentro da esfera, você pode ter uma vela acesa. Não tem problema se acender uma vela. Vai ter campo elétrico? Vai. Ok? Mas não vai ser possível detectar nenhum efeito sobre essas cargas da chama, devido às cargas que estão no exterior da esfera. Leia no livro sobre isso, tá? A ideia de gaiola de Faraday. Faça buscas na internet e pesquise. O campo elétrico é capaz de armazenar energia elétrica. Tá? Cada um desses objetos tem capacitância. Então, todo objeto que você carrega vai guardar energia no campo elétrico. Então, vai ter uma medida de capacitância associada. Nós vamos definir capacitância, estudar capacitância e os capacitores, que são os objetos que são construídos para essa finalidade de guardar energia no campo elétrico, vão ser discutidos mais adiante. São, inclusive, componentes que você pode encontrar em circuitos. Esse objeto à esquerda nós vamos chamar de um capacitor de armaduras paralelas. Movimento em um campo elétrico uniforme. Tá? Então, eu vou utilizar esse dispositivo que tem um campo elétrico uniforme e vou fazer o seguinte. Eu vou pegar uma carga positiva e vou jogar ela com uma certa velocidade dentro desse campo elétrico. A gente sabe que entre as placas, tá, desse dispositivo, o modo do campo elétrico é sigma sobre y0, e se eu quiser o valor de sigma, é a carga sobre a área. A carga de uma das placas sobre a área de uma das placas. Entende-se que essas placas são simétricas, tá? Então, quando a gente fala de um capacitor de armaduras paralelas, você tem, então, duas placas de mesma área. Ok, primeiro eu vou desligar esse campo elétrico, tá? Desliguei ele. E aí eu jogo a bolinha de um lado ao outro. Você observa que a bolinha passa sem nenhum tipo de alteração. Ela passa em velocidade constante de um lado para o outro. Ou seja, se eu não coloquei carga nas placas, só tenho duas placas metálicas e jogo uma carga aqui na parte central, essa carga atravessa de um lado a outra com uma velocidade constante. Agora eu volto e ligo esse meu dispositivo, ou seja, eu boto cargas positivas na parte de baixo e cargas negativas na parte de cima. As linhas de campo nascem nas cargas positivas e vão morrer nas cargas negativas. Eu então jogo a carga e observo que houve uma deflexão, ou seja, ela vinha em linha reta, depois ela fez uma curva enquanto atravessava o campo elétrico. Vamos repetir aí para a gente ver o que acontece. Ó, ela entra e aí ela faz uma certa curva e sai. Ok? Note que ela anda em linha reta antes de entrar no campo e ela anda em linha reta depois de sair do campo elétrico. Dentro do campo, ela faz um certo movimento, tá, de uma certa curvatura. A gente vai ver mais que curvatura é essa mais adiante. Se eu boto uma carga negativa, e aí jogo a carga negativa aqui no campo, tá, você observa que houve uma deflexão para baixo. Lembre que eu estou ignorando os efeitos gravitacionais quando eu falo de campo elétrico. O campo elétrico geralmente é tão intenso que a força elétrica é tão intensa que as forças gravitacionais são desprezíveis. Especialmente se você está falando de movimento de um elétron, por exemplo, ou um próton. Então, novamente,
o negativo, ó, faz esse movimento aqui descendo. A carga elétrica entre as placas, então, sofre uma força elétrica. A carga elétrica positiva, tá? Ela sofre uma repulsão devido às cargas positivas na placa de baixo e sofre uma atração devido à placa de cima. Então, eu posso calcular essa força elétrica e, de fato, posso dizer que a força que atua sobre a carga aqui é a força elétrica. Lembre que a lei de Newton fala que força é igual a massa vezes aceleração, onde a força do lado esquerdo é a soma de todas as forças que atuam, então nesse caso só força elétrica. E o outro lado da expressão, força de Newton, quer dizer massa vezes aceleração. Então eu posso fazer a substituição aqui, eu vou ter o seguinte, olha, a massa da carga, eu vou chamar de m0, multiplicado pelo o vetor aceleração, tem que ser igual a carga, tá? Dessa pequena carga aqui, intensidade de carga, multiplicado pelo campo elétrico. Note que eu tenho aí uma expressão vetorial, tá? Eu posso passar aqui para módulo, porque está tudo em uma dimensão, está na mesma direção que a força atua, vai estar a aceleração, vai estar o campo. Então, eu vou dizer o seguinte, o módulo da aceleração vai ser igual a Q0 sobre a massa, eu isolei aqui a aceleração, vezes o campo elétrico. Então, Q0 sobre a massa vezes o campo elétrico. Isso aqui você percebe, se o campo elétrico é dado por sigma sobre y0, que é uma constante, eu substituo a constante aqui, Q0 é uma constante, M0 é uma constante, isso me diz que a aceleração é constante. Então, eu tenho um caso de movimento de um objeto que tem massa e tem carga, dentro de uma situação onde você tem uma força, uma aceleração constante atuando sobre ela. Então, isso aqui é uma situação que a gente já viu antes, é a mesma situação que nós estudamos no último semestre. Quando eu tenho, por exemplo, um movimento no campo gravitacional com a aceleração local da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, eu vou ter justamente um movimento onde tem uma aceleração constante, ou seja, a gente está no domínio dos movimentos uniformemente variáveis. Isso quer dizer que a velocidade em x inicial da bola vai ser sempre a mesma, ou seja, a velocidade x é sempre igual à velocidade inicial, tá? Porque a força elétrica atua aqui na vertical, e a velocidade em y vai ser a velocidade inicial em y, que nesse caso que a gente mostrou aqui vai ser nula, tá? Quando a pessoa chutou a bola, tá? Quando chutou a carga tinha velocidade horizontal inicial, mas não tinha nenhuma velocidade vertical. Então, Vy é igual a V0y mais aceleração em y vezes t, ok? Equação do movimento uniformemente variável. Isso quer dizer, automaticamente, que se eu quiser as equações para a posição x e y, a equação x vai ser x é igual a um x0 mais vx vezes t, né? Aqui você pode colocar como sendo v0xt, e y é igual a y0 mais v0yt mais ay sobre 2t ao quadrado, ou seja, a aceleração em y sobre 2 vezes t ao quadrado. As equações, novamente, do movimento uniformemente variado. Passando aqui, então, para uma aplicação tecnológica, eu posso pensar assim. Eu tenho aqui um tubo de raios catódicos. Isso é uma ampola de vidro, geralmente, às vezes, desse tamanho, assim, uns 40 centímetros ou mais. E aqui dentro, você vai ver aqui, nessa região aqui, duas placas paralelas, tá? Daqui a pouco eu falo como é que essas armaduras paralelas vão ser utilizadas. Primeiro, eu vou pensar aqui no mecanismo do gerador, tá? De um feixe de elétrons. Então, esse mecanismo funciona assim. Você tem aqui, ó, isso aqui tudo é uma ampola de vidro, você tem um vácuo,
Você aqui à esquerda, você tem um fio elétrico que entra no vidro aqui e vai até uma plaquinha, tá? Essa plaquinha, ela é conectada ao terminal negativo de uma fonte. Então você tem uma bateria, uma fonte elétrica assim, você conecta ao negativo. Isso quer dizer que ela vai ter assim uma carga negativa. Aqui dentro você tem então dois anéis que são colocados consecutivamente aqui, ó, nas paredes da ampola, na parte interna. Essas paredes aqui, então essa parede aqui desse primeiro anel está conectado, tá, ao terminal positivo da fonte. Então você tem aqui uma um campo elétrico que se forma, né? As linhas de campo são aqui, ó, conforme desenhadas, e você simultaneamente, através de outro mecanismo, você aquece essa placa. Quando se aquece essa placa, ela começa a vibrar termicamente. Na verdade, tudo vibra termicamente. Ela começa a vibrar mais ainda, porque aumentou a temperatura. Chega de um certo valor de temperatura que ela vibra tanto que ela começa a jogar alguns elétrons para fora do vácuo. Então, vai ter uma certa quantidade de elétrons são jogados aqui. Como a placa é negativa, esses elétrons vão ser repelidos. Como aqui na frente é positivo, os elétrons vão ser atraídos e você vai ter uma aceleração desses elétrons nesse campo elétrico. Eles vão pegar muita velocidade, alguns vão bater aqui nesse anel, outros vão passar direto. Você vai ter um segundo anel, note que o furo aqui é bem pequeno, tá? Nos dois anéis aqui, isso é bem pequeno. Então, alguns desses elétrons vão ter uma velocidade grande, vão passar pelo primeiro anel sem bater, vão passar pelo segundo anel sem bater, e aí vão se movimentar, se você tiver aqui, ó, sem nenhum tipo de campo elétrico nessa região, essa carga vai passar, ó, direto, sem nenhum efeito, né, de deflexão. Ela vai cair aqui no ponto central de uma tela fosforescente, do lado de cá. Acontece que quando o elétron dá uma pancada aqui, tá, que ele perde energia, ele transfere energia para esse material fosforescente. Então, esse material fosforece, quer dizer, ele brilha, tá, na frequência luminosa. Então, você vai ver um ponto luminoso bem aqui na parte central dessa tela que está, essa região aqui mostra, tá? Se você colocar aqui, ó, a placa de cima conectada ao negativo, a placa de baixo conectada ao positivo, quando a carga negativa passar, ela vai sofrer uma deflexão. Em vez de terminar em X, vai acabar em Y. Ou seja, se você bota uma tensão aqui, conecta um lado ao positivo de uma fonte e conecta o outro lado negativo ao terminal negativo da fonte, é uma fonte diferente da fonte de cá, tá? Você pode fazer com que, em vez do ponto luminoso aparecer no centro dessa tela, ele apareça mais embaixo. Isso é fantástico, porque aí você consegue, de acordo com a tensão aplicada aqui nessas placas, onde você tem um campo uniforme aqui entre as placas, conforme a gente estudou nas transparências anteriores, você vai poder controlar, então, a posição do feixe que incide sobre a tela dessa ampola. Essa ampola, então, quando está construída dessa forma e é utilizada desse jeito, é chamado um tubo de raios catódicos, tá? Então, são raios que são emitidos a partir, ó, dessa placa negativa, então chama-se tubo de raios catódicos. Esses raios, hoje em dia, claro, nós conhecemos, eles são elétrons em altíssima velocidade, tá, que atravessam aqui esse campo elétrico. E você controla a posição com a tensão aplicada. Isso quer dizer que mudando essa tensão positivo para negativo, negativo para positivo, você consegue fazer com que o ponto subdesça. Se você consegue fazer que o ponto subdesça, você pode fazer também com mais duas placas, um pouquinho mais adiante, não mostro nessa figura, mas poderia botar duas placas, em vez de essas duas que existem, são assim, eu poderia botar duas dessa forma. Então, aí eu poderia
também controlar não só a posição vertical do ponto luminoso, mas a posição horizontal. Alguém teve a ideia, olha, se eu tenho uma tensão que muda com o tempo, se eu colocar essa tensão nestes terminais, eu vou conseguir visualizar o que acontece com a tensão, visualizando o movimento desse ponto. Então, se eu tiver, por exemplo, uma corrente alternada, eu ligar esses terminais à saída elétrica que você tem no seu laboratório, na sua casa, na sua firma, tá? Então, este pontinho luminoso vai subir, vai descer 60 vezes a cada segundo, que essa é a velocidade, tá, de mudança, né, a frequência da nossa rede. Então, é a nossa frequência de rede. Então, você vai ver o pontinho luminoso subir e descer. Se você, alternativamente, começar a controlar o movimento vertical, você pode fazer a varredura do sinal. E aí você chegou já em um dispositivo tecnológico que talvez seja conhecido por alguns de vocês, no osciloscópio. Ou seja, o osciloscópio original, ele tinha dentro dele um tubo de raios catódicos que permitia você visualizar uma tensão em um gráficozinho na tela. Este gráfico era justamente, ó, essa região da ampola que você visualizava. Esse tubo de raios catódicos também foi utilizado para construir os primeiros televisores. Então, o televisor, tá? O televisor antigo hoje em dia, aquele que a gente chamava de Jabulani, que era grandão, tá? Não as TVs de LED, QLED ou de plasma que nós temos hoje em dia, mas sim os televisores de tubos de raios catódicos, ou o CRT. O que você está visualizando aqui é o vidro, justamente da ampola de vácuo, tá? Que está coberta com material fosforescente. Então, quando você ligava uma TV preta e branca antiga, ela fazia um pontinho luminoso aqui bem no centro, era a posição de descanso do feixe de elétrons que batia na tela, a parte interna, e era transformado em luminosidade. Depois, o que acontece? Esse ponto começa a se movimentar, ligando e desligando com muita rapidez na tela toda. Como a tela fosforece e o processo de fosforescência tem uma latência, ou seja, a região permanece luminosa por um certo tempo, esse feixe conseguia chegar ao final e você teria desenhado uma figura preto e branco na tela. E você está pronto para reiniciar a varredura de toda a tela, desenhando a próxima imagem. Então você ia desenhando nesse processo, imagem após imagem, até você ter justamente o efeito da animação. Ali no Rio Vermelho, tá? Perto do Largo das Baianas, aqui em Salvador. Próximo justamente àquele largo tem um sindicato ali. Nesse sindicato você tem um balcão, e nesse balcão você tem uma das Telefunkens originais. A Telefunken original lá funciona até hoje. Então você consegue ver um filme, se você quiser, ou a programação do dia, né, que está passando no SBT, por exemplo, na Record, na Globo, tá? E essa televisão é bem assim, ela tem uma caixa de madeira na parte de baixo, de onde sai uma haste, e essa haste bifurca, e você tem a ampola que segura nessa bifurcação. Fica parecendo um badog grande de metal dourado, bonito, e você tem uma ampola redonda aqui. E a imagem dessa TV, ela é redonda, não é quadrada como eu tenho aqui nessa TV, justamente porque as ampolas originais, eram arredondadas. Ok, minha gente, então eu vou encerrar por aqui, espero que vocês assistam a aula no YouTube e vocês estejam prontos para responder questões sobre esse material no mini teste da sexta-feira. Ok, minha gente? Boa noite para vocês, espero que tenham aproveitado aí o seminário. E aqui à esquerda temos a imagem de um osciloscópio, tá? Que é utilizado para medidas elétricas. Que você vê aqui então
justamente o fundo do tubo de raios catódicos. Claro, existem osciloscópios hoje que têm outras tecnologias, tá? Bem, vamos para um exemplo. Exemplo. Um elétron é projetado com velocidade inicial V0 igual a 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo. Veja, então, portanto, uma fração da velocidade da luz para dentro do campo elétrico uniforme entre as placas paralelas da figura. Suponha que o campo elétrico seja uniforme e orientado para baixo e considere igual a zero o campo elétrico fora das placas. O elétron entra no campo elétrico em um ponto intermediário entre as placas, ou seja, na metade do caminho, né, entre as placas. Sabendo que o elétron tangencia a placa superior, quando ele sai do campo, calcule o módulo do campo elétrico. Então, vamos tentar resolver isso aqui. Está aqui o desenho, tá? Você tem duas placas, as linhas de campo são paralelas, isso indica que o campo é uniforme, elas saem da placa superior, isso indica que a placa superior é negativa, e convergem para a placa positiva, a inferior. O espaçamento entre as placas é de 1 centímetro, ou seja, a posição aqui é bem no meio, a meio centímetro de cada placa, e o tamanho da placa, então, é de 2 centímetros. Tá? A trajetória do elétron é essa aqui, e como nós já vimos, ela é parabólica, diferente da trajetória. No campo gravitacional, a curvatura da parábola é para cima e não para baixo. Ok, então, claro, a gente fala que a força é a força elétrica, isso nos diz que a massa vezes a aceleração é igual a carga vezes o campo elétrico. Então, a aceleração em módulo vai ser igual a Q0 sobre M0, multiplicado justamente pelo módulo do campo elétrico. Isso vai ser uma constante. A gente vai dizer o seguinte, que a posição horizontal x é igual a um x0 mais v0xt. Isolando o t, eu tenho então x' menos x inicial igual a v0x. A gente está dizendo que x' vai ser justamente a posição horizontal do cantinho aqui onde ele vai tangenciar. O tempo que ele leva para tangenciar, então, é x' menos x0 dividido por v0x, que é a velocidade horizontal inicial, que foi dada na questão. Bem, aqui então, substituindo os valores, tá? E fazendo a conta, eu vou ter então que o tempo que ele leva do momento que penetra o campo elétrico até o momento que ele tangencia vai ser 1,28 vezes 10 a menos 8 segundos. Usando a outra equação, a equação vertical para o movimento com aceleração constante, e substituindo os valores, tá, iniciais, eu tenho que posição inicial é zero, velocidade horizontal é zero, e a aceleração y dividido por 2 vezes t ao quadrado. Eu consigo, então, simplificar a expressão. Então, o y, justamente dessa posição aqui, nós que eu tomei o zero como sendo a posição inicial do elétron vertical, tomei como zero. Então, eu vou isolar a minha aceleração em y, que vai ser igual a 2 vezes y' sobre t ao quadrado. E eu posso substituir os valores, isso vai ser 2 vezes a metade de 1 centímetro, que é a posição inicial vertical, ok? Dividido por t ao quadrado vai ser 1,25 vezes 10 a menos 8 segundos ao quadrado. Desculpe aí a superposição do canto direito. Tirando essa superposição, vou ter como resultado 6,4 vezes 10 a 13ª metros por segundo ao quadrado. É a aceleração necessária para fazer essa curvatura de parábola aqui, entrar aqui bem no meio, subir meio centímetro e tocar aqui nessa pontinha. Bem,
Como eu quero o campo elétrico, isolando o campo elétrico desta expressão aqui, isso vai ser igual a m0 sobre q0 vezes a aceleração em módulo. E eu vou ter o seguinte, ó, m0 é a massa do elétron, q0 é a carga do elétron. Substituindo os valores que são conhecidos por tabela, eu posso simplificar e eu posso dizer então que o campo elétrico necessário para fazer esse movimento para o meu feixe de elétrons com velocidade inicial horizontal de 1,6 vezes 10 a sexta metros por segundo, bem aqui, ó, vai ser igual a 364 newtons por coulomb. Usando notação vetorial, eu digo então que o campo elétrico é igual a menos, porque o campo elétrico está para baixo, aponta para baixo, então menos 3,64 newtons por coulomb vezes o versor J, que é o versor vertical. Isso aqui então é a minha resposta. Ok? Isso mostra então como resolver esse problema